VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Prímula, o shopping da limpeza. Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui com a Fabiana, que é a psicóloga lá do CREAS, e a Débora, que é assistente social, e nós vamos falar de um assunto aí que está em alta nesse mês de agosto aí, principalmente, que é a violência contra a mulher, e que existem vários tipos de violência, né, Fabiana? São inúmeras as situações que acontecem no dia a dia aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que isso acontece lá na televisão, lá fora, lá longe, e isso está inserido aqui no nosso meio, não é verdade? Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Tem diversas violências contra a mulher. Dos salários, né? Os salários das mulheres menores que os homens, a violência moral, a violência física. Mas hoje aqui a gente vai abordar o tema da violência doméstica, que a gente acompanha. A violência doméstica ela é praticada por pessoas que têm algum vínculo com a mulher, um irmão, um ex-marido, um atual marido, pais, amigos, e também ocorre entre casal homoafetivos. Existem 5 tipos de violência: a patrimonial, que é quando exige repassar o dinheiro, né, integral a essas pessoas, a depredação de imóveis, reter documentos da pessoa. Tem a violência moral, que é humilhar, fazer comentários ofensivos, fazer comentários ofensivos perto de pessoas, em redes sociais. E tem a violência física, que é bater, espancar, empurrar, todas essas questões, deixar o hematoma, né? Às vezes a violência física também não é deixar o hematoma. Às vezes as mulheres acham que para denunciar precisa estar com o hematoma, e não. A violência pode ser sem hematoma, ela pode realizar o boletim de ocorrência de qualquer forma. E tem a violência psicológica também, que é fazer ameaças de morte, o companheiro pode fazer que se ela largar dele ele vai se matar, pode amedrontar, intimidar a pessoa, provocar confusões com a mulher, né? E proibir ela de sair, não deixar ela trabalhar, tem todos esses contextos. E a violência sexual, que forçar o hábito, né? Não querer que a mulher use preservativo, ou que a mulher engravide, essas coisas assim. E tem sempre o ciclo, né, da violência, que tem no casamento, que é a lua de mel, o ataque violento e o aumento da tensão. Sempre está nesse ciclo, sempre vai para a lua de mel, o aumento da tensão e para o ataque violento. Sempre fica nesse ciclo se a mulher não denunciar. Porque o agressor, muitas vezes ele faz exatamente essa questão quando a Débora falou do ciclo de violência. A violência ela se inicia de primeira vez, assim dizer, num grau, muitas vezes quando a gente acaba descobrindo, ou quando chega em situações que há necessidade de intervenções de delegacia, se caso a mulher não procura, né? Porque assim, nunca são nos primeiros meses do relacionamento, sempre o agressor ele testa, ele vai vendo quais são os limites dessa mulher, né? Quais são os limites que essa pessoa compreende, o que ela consegue, vamos assim dizer, suportar. Né? Então, assim, ele primeiro começa com alguns ataques, ele vai ameaçando, né? Aí ele faz ameaça, ele briga, ele grita. Aí ele fala assim, depois no outro dia de manhã ele fala assim, me desculpa, me perdoa, faz promessas. E aí fica o tempo bom, que é o que é chamado que a gente de lua de mel, né? Ele fica 2, 3 meses bom. Daqui a pouco, volta de novo a fase de tensão, começa a questão das ameaças, das agressões psicológicas, muitas vezes aí se inicia a agressão física. Ele percebe que a mulher não teve nenhuma atitude, não denunciou, não praticou nenhuma situação, ele pega e fala assim, não, então vai lá, ele faz aquela promessa novamente, que ele vai mudar, que ele vai melhorar,
que isso não vai acontecer, que ele vai procurar ajuda, a família intervém nessas situações muitas vezes, dura 2, 3 meses novamente. Contudo, essas fases da lua de mel que a gente chama, elas vão diminuindo. Elas vão diminuindo e daqui a pouco, quando a mulher muitas vezes percebe-se que ela está numa situação de um relacionamento abusivo, numa situação de violência, isso já está acontecendo muitas vezes diariamente. Agressões diariamente, agressões físicas, psicológicas, em todos esses sentidos. Né? Então é por isso que a gente fala da importância de sempre comunicar na primeira situação. Né? E veja bem, quando, por exemplo, a mulher está passando por todas essas situações, uma outra pessoa pode ir lá e tentar intervir, denunciar, fazer alguma coisa? Toda e qualquer pessoa, quando ela sabe de uma situação de violência, ela pode sim denunciar. Existem vários canais de denúncia hoje, né? Existe a questão do Disque 100, que é o anônimo, né? O Disque 181, que é do estado do Paraná. O Disque 100 ele é a nível nacional e o 181 é a nível Paraná. Nesse você não precisa se identificar, você pode fazer uma denúncia. Quanto mais informações você repassar nesse contato, melhor é. Nome da pessoa, endereço, para que assim as autoridades, né, que recebem essas informações possam fazer o atendimento, né? Ou então, normalmente aí a questão do boletim de ocorrência, em flagrante, se caso você está vendo uma mulher sendo vítima de violência, você está ouvindo os gritos na casa, está presenciando alguma situação, você pode discar o 190, né? Que é a polícia militar aqui de Arapoti, né? Para atendimento, também não precisa se identificar, se caso for assim, olha, pode dizer, olha, na rua tal, no número tal, eu estou ouvindo gritos, a mulher está pedindo ajuda, e se pode ser encaminhado, aí é um flagrante da situação, né? E também a mulher aí, ela tem várias medidas aí protetivas. Sim. Então, quando ela decide fazer o boletim de ocorrência, né, quando ela decide comunicar o ato, quando ela decide, não quero mais continuar nessa situação, o que ela pode fazer? Ela pode procurar a delegacia ela mesma e fazer o boletim de ocorrência, né, que é notificar o fato que ocorreu, as agressões que ocorreu. E se ela perceber pelas situações, muitas vezes que já não é a primeira vez, normalmente quando vai fazer o boletim de ocorrência, ela requisitar a medida protetiva. Existe uma diferença entre boletim de ocorrência e medida protetiva. Muitas vezes é isso que a gente auxilia, né? Uma das partes do acompanhamento do CREAS é isso, mostrar para as mulheres, para as pessoas, como funciona essa questão. Porque quando uma mulher faz o boletim de ocorrência, ela só está comunicando a agressão física. Então, assim, não é que fez o boletim de ocorrência que tem a medida protetiva de não aproximação. Se ela precisa, se ela identifica, se ela tem medo, se ela sabe da pessoa... Se ela não quer conviver mais com aquela pessoa, ela pode requerer uma medida protetiva. E é no momento do boletim de ocorrência que ela requisita a medida protetiva, não é depois. Então, isso é importante sempre deixar muito claro. Na hora de fazer o boletim de ocorrência, você precisa requisitar a medida protetiva se achar necessário. Lá você só requisitou dentro da delegacia. E aí depois a delegacia ela tem 24 horas para mandar para o judiciário, que é o que a gente chama, né? E o judiciário tem 48 horas para decidir. Aqui em Arapoti, na verdade, o processo acaba sendo um pouquinho mais rápido do que a gente tem de experiência. Normalmente, quando faz o boletim de ocorrência, já é comunicado ao judiciário, então, em questões de horas, já está lá com o juiz ou com o promotor. E o promotor e o juiz, normalmente, também acabam tomando as decisões de forma mais rápida possível. Veja bem, muitas vezes as pessoas não se envolvem, não vai lá e denuncia, por quê? Porque várias vezes acontece, não é denunciar, mas você vai lá, aquelas pessoas vão para a delegacia e a mulher volta com o marido. E aí? Então, essas são as questões que a gente fala do ciclo, muitas vezes, da violência. Ele volta a isso, não é só porque denunciou que isso se acaba, né? A mulher, muitas vezes, existem N motivos que pode fazer com que ela retorne ao relacionamento. Dependência financeira, né? Porque, assim, muitas vezes o agressor, o que ele faz? Como ele proíbe a mulher de trabalhar, a única renda da casa provém dele.
Dentro da medida protetiva, pode ser deferida a questão de uma pensão alimentícia, né? Só que é um processo que demora ali 1 semana, 2 semanas. E é um valor que não é o integral de custos de uma família. Você não consegue muitas vezes pagar um aluguel, alimentação e todos os restos com o valor de uma pensão. Então, para a sobrevivência dela e dos filhos, a mulher muitas vezes acaba retornando ao relacionamento. Pressão familiar, a questão de que quando a gente é acionado, muitas vezes ela vai para casa de familiares. Aí os familiares falam assim, mas são muitas pessoas na casa, está aumentando os custos, não tem lugar para todo mundo aqui dentro, quando que você vai sair, né? Pressão também por parte da família do sentido assim, mas ele é tão bom, né? Quando ele não agride, ele te dá tudo que você precisa. Então isso faz com que muitas vezes a mulher se veja na situação do voltar, às vezes pela questão dos próprios filhos, porque às vezes ele pode ser um agressor para a mulher, mas não para os filhos. Ele pode ser muitas vezes um excelente pai, mas um péssimo marido, um péssimo, né? Estou falando masculino por quê? Porque a gente sabe que a grande parte da questão da violência doméstica é praticada por homem, mas a gente fala na questão geral, né? Que isso também pode acontecer, quer dizer, de uma mulher agredir um homem e a situação é a mesma. Não, aí se a mulher agride o homem não é considerado Maria da Penha. Aí é uma outra lei que ela responde criminalmente pelo ato, claro, mas aí não ela que vai responder pelo ato criminalmente, né? Tá. E o que fazer aí, porque colocou a medida protetiva, o que fazer quando descumpre? Aí você pode estar acionando de diversas formas, né? Porque assim, se caso está ali no momento, porque assim, a medida protetiva, até é importante você falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está encontrando essa dificuldade de interpretação do que é uma medida protetiva. Porque a medida protetiva, ela abrange várias questões. Ela é tanto de aproximação à vítima, né? Como também dos familiares da vítima. Então, o agressor, ele não pode chegar próximo da mulher, dos familiares, dos amigos, não pode mandar mensagens por WhatsApp, não pode ficar ligando, não pode ficar cercando em comércio, não pode ir ao trabalho. Tudo isso é considerado descumprimento de medida protetiva. Né? Então, assim, quando tem essas ocorrências, se tipo assim, o agressor está ali na frente da casa naquele momento da vítima, né? É o flagrante, você aciona um 190, a polícia se desloca até lá. Só que a gente sabe que, infelizmente, o nosso município ele só tem 2 policiais que atendem o município todo. Então, muitas vezes, eles estão em outras operações, em outras ocorrências. Se caso a polícia não esteve naquele momento, ela precisa ir à delegacia civil para fazer um boletim de ocorrência de descumprimento de medida, para informar que aquele dia a pessoa esteve descumprindo a medida protetiva. Né? Mas vou falar a verdade para você, porque eu recebo o relatório da Polícia Militar sempre aqui, e olha que eu não sei a quantia de casos que existem, mas na verdade os casos aqui em Arapoti aparecem até bastante vezes. Aí o descumprimento de medida protetiva aí que a polícia foi lá e conseguiu ou flagrar, né, ali pegar no flagrante, ou que a pessoa se evadiu do local porque a polícia estava indo, quer dizer, já é meio caminho andado, né? Por isso que é importante fazer o boletim de ocorrência, porque assim, uma medida protetiva ela tem uma validade, ela não é eterna. Então assim, aqui em Arapoti, normalmente, agora que a gente tem de experiência, eu estou há 4 anos no CREAS. Então já teve períodos assim, que era deferido por 3 meses, 6 meses, agora o juiz normalmente está deferindo por 1 ano inteiro. Então, 1 ano inteiro, aquela vítima, o agressor não pode chegar próximo da vítima. Contudo, na chegada desse 1 ano, é feita uma avaliação. O juiz e o promotor chamam a vítima, né, para lá e fala assim, olha, ele continuou descumprindo, ele tentou fazer alguma coisa? Se ele não tentou, se não há prova, se não há boletim de ocorrência, o juiz e o promotor acabam finalizando a medida protetiva naquele final de tempo. Agora, se há prova, se há boletim de ocorrências, são as provas suficientes para que o promotor e o juiz tenham medidas mais incisivas com aquele agressor. Aí ele pode até decretar prisão, né, que a pessoa cumpra uma pena mais grave, né?
Porque quando faz o boletim de ocorrência, a pessoa não é presa na hora, né, da violência, né? O descumprimento de medida é uma outra situação. Mas quando faz o boletim de ocorrência, se não foi pego em flagrante, a pessoa não é presa na hora, né? Então isso é importante também enfatizar, porque muitas vezes as mulheres têm medo de fazer a denúncia porque acha que o marido ou o ex-marido vai ser preso. Se ele for preso, ele não vai trabalhar e não vai conseguir pagar pensão. Então a gente volta de novo em ciclos. Então é importante frisar que muitas vezes, se não é pego em flagrante, a pessoa não vai presa na hora. Então assim, ela vai responder criminalmente, sim, mas ela não vai ser detida em flagrante, como é de uma situação que ele está agredindo naquela hora e a polícia chega. Uma outra pergunta. Veja bem, a mulher ela não quer mais voltar para casa, não pode ficar na casa de parentes, não tem para onde ela ir. O que o CREAS faz para essa mulher? A gente faz diversos encaminhamentos. A gente primeiro ligam da polícia pra gente, né? A gente vai lá, a gente conversa com a mulher, entende toda a situação. Se ela não tem casas de parentes, amigos, ninguém que ela possa ficar, que ajude ela provisoriamente até ela conseguir se reestruturar, a gente encaminha para outras cidades, para uma casa de abrigo a mulheres vítimas de violência. Mas aí tem todo um processo, primeiro, para depois a gente encaminhar. E a gente não sabe para onde elas vão. A gente encaminham e elas ficam por um período lá. Elas podem ficar até 6 meses nessa casa, mas aqui a gente vai acompanhando, a gente faz o acompanhamento dela, da família aqui também, para ela voltar para o lar dela de novo. Tá, esses 6 meses ela fica lá por todo esse tempo, é obrigada a ficar, ou se dali a 1 mês ela resolveu o problema de onde ela ficar, ela pode vir embora? Ela volta, ela pode voltar a qualquer momento. O que mais que vocês podem falar aí sobre toda essa situação aí, que o CREAS aí sempre está dando apoio aí para as mulheres? Então, esse é o importante. A questão do CREAS é mais no sentido assim, de orientar essas mulheres para elas entenderem dos direitos dela. Porque assim, a Lei Maria da Penha, ela tem 12 páginas. E assim, fala de advogado, então é uma fala muito difícil de ser compreendida. Então a gente vem para ajudar essas mulheres, porque assim, até nós muitas vezes estamos aprendendo, né? Essa questão de ter o deferimento de pensão alimentícia dentro do processo de medida protetiva mesmo, é uma situação que ocorreu poucas vezes no município. Por quê? Muitas vezes por falta de informação. Então, assim, o nosso papel é de acompanhar essa família, de ver quais são os encaminhamentos necessários, tanto da mulher como dos seus filhos, até que ela consiga se estabelecer, até que ela consiga se estruturar para que ela possa seguir com pernas próprias e dar andamento à vida dela de forma sadia, né? Tá, e vamos frisar bem aí as formas aí que a mulher tem para denunciar. As formas de denúncia é 190, né, para flagrantes, né, quando estiver acontecendo o ato, o 100 ou o 181 para denúncias anônimas. E também tem a delegacia, né, para estar realizando o BO, que fica na rua Irineu Possato, 821, no Jardim Primavera. Ele fica próximo ao ginásio Bigodão ali. A gente diz essa questão da nova delegacia, porque assim, muitas vezes as mulheres, no momento de estresse, né, da violência, como ainda é nova a diferenciação da DEPEN para a delegacia civil, elas ainda acabam indo lá na DEPEN para poder fazer boletim de ocorrência. Então, assim, são extremos da cidade. Então, é importante frisar sempre essa questão da delegacia civil estar em novo endereço para elas poderem fazer o boletim de ocorrência, né? Veja bem, tem uma situação aí que eu vou colocar para vocês agora. Sim. Normalmente, várias vezes na semana, a delegacia está fechada. Ela não consegue. Eu sei porque as pessoas sempre reclamam para mim, e não estou dizendo que é culpa dos policiais. É a falta de policiamento que leva a isso. E aí, se ela foi até lá, está fechada à noite, o agressor ali está a incomodando, o que fazer? Aí tem que chamar a polícia militar através do 190. Aí eles fazem os atendimentos e encaminhamentos necessários, qualquer situação.
aí as pessoas não conseguem ligar para o CREAS. Vai ter que ser, depois que estiver na delegacia, a própria delegacia ou a Polícia Militar chama o CREAS. Isso. Eles mesmos acionam o CREAS quando necessário para atendimento emergencial, né? Fabiana, Débora, mais alguma coisa que vocês queiram deixar aí para a população? Eu acho que é importante focar nesse sentido, assim, exatamente. O Agosto Lilás vem para a gente falar mais sobre o assunto, para a gente desmistificar essa questão de que mulher apanha porque gosta, mulher volta porque gosta de apanhar. É igual a gente falou, existem N motivos que fazem com que muitas vezes a mulher se veja na necessidade, muitas vezes, de retornar ao relacionamento, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, é importante a gente ajudar as mulheres a romper esse ciclo da violência, né? E muitas vezes somente sendo aquele apoio, sendo aquele ombro para que a mulher possa falar sobre o assunto, porque muitas vezes nem a liberdade com familiares, com amigos, ela não tem. E muitas vezes a única pessoa pode fazer a diferença para ela, né? E aquele ditado, né, que em briga de mulher, marido não se mete a colher. A gente tem que mudar isso e dizer assim, se mete a colher sim. A gente precisa fazer os nossos papéis, né? A gente precisa, como sociedade civil, como pessoa de responsabilidade civil, ajudar uma mulher quando a gente percebe que ela está sendo vítima de violência. Lógico que muitas vezes a gente diretamente ir lá e falar assim, olha cara, sai daí, né, tentar lá afastar, pode talvez trazer mais riscos, mas Disque 100, 190, ajudar essa mulher de alguma forma, ou falar para ela assim, olha, simplesmente, se você precisar ir lá na delegacia, deixe seus filhos comigo. Isso já vai ser de uma ajuda necessária, porque muitas vezes, é igual você falou, chega lá na delegacia, tem muitas pessoas para fazer boletim de ocorrência, ela não demora para fazer. Então, muitas vezes, só essa atitude pode mudar toda a vida dessa mulher. É a mesma coisa que a Fabiana falou, o CREAS está de portas abertas também. Para quem quiser ir procurar orientação, para perguntar, a gente vai estar lá de portas abertas para receber e denuncie. O CREAS ele fica na rua José Jorge Irene, em frente ao DEPEN, na subida para o Residencial 2. Obrigado então aí a Débora, obrigado a Fabiana por atender aqui a solicitação aqui do Voz do Povo, né, para vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto que com certeza incomoda muito a sociedade. Né? Muito obrigado aí. Quando vocês tiverem algum assunto para abordar, alguma coisa para falar, é só procurar aqui o estúdio aqui do Voz do Povo. Obrigada. Então, obrigada. VP News. Participe enviando sugestão de matérias ou denúncias pelo WhatsApp 43 99914 0404. VP News, fazendo parte da sua vida.